Voltamos com dicas para você que está gravidinha. Atenção, mamãe. Sabia que as primeiras vacinas do seu filho são feitas em você? É verdade. Os efeitos da vacina são transmitidos para o bebê através da placenta. Então, proteja-se para que o seu bebê também fique bem protegido ainda no ventre. E, aliás, nós estamos falando de volta às aulas. Lembrando que agora, mais do que nunca, nós devemos deixar os nossos filhotes bem protegidos. A Crescer Vacinas tem uma equipe super carinhosa, super cuidadosa e todos aqueles recursozinhos para deixar a hora da vacina muito mais tranquila, além daquela equipe que é um amorzão, que deixa a gente mais tranquila, que muitas vezes a mãe fica mais tensa do que o filho. Crescer Vacinas, proteção para todas as idades. Voltamos agora ao nosso bloco com a doutora Carla Fernanda, que já é nossa veterana, também veio aqui, e a doutora Gabriela Oliveira, que é psicopedagoga. Vamos falar de conflitos, de brigas? Doutora, a gente nunca quer que o nosso filho brigue, a gente quer que tudo sempre corra na santa paz, mas nós sabemos que isso é quase inevitável, né? As crianças acabam disputando as pequenininhas algum brinquedo e muitas vezes até por eu quero um lápis amarelo. Não, o lápis amarelo é meu e tal, etc. Como as mães devem lidar com isso? Como nós devemos instruir os nossos filhos? Como é que isso deve acontecer, doutora? Eu acho que desde muito cedo, Aline, assim, a gente tem que fazer uma educação de sentimentos. A gente primeiro tem que entender que todos os sentimentos são importantes. A gente não pode ser só feliz o tempo inteiro, nós não somos felizes o tempo inteiro. Nós temos raiva, tristeza, sentimos tudo isso. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. Então, a criança precisa saber que ela tem raiva, que quando alguém pega alguma coisa dela, ela fica com raiva sim. E, às vezes, ela pode agir como na raiva? Energicamente, ela pode bater, ela pode morder, né? Que acontece muito nas disputas de brinquedo, a criança acabar mordendo. Usar algum mecanismo de defesa. Então, antes de qualquer coisa, primeiro, fale sobre sentimentos. Né? Valide os sentimentos, para que a criança entenda o que ela está sentindo e comece a trabalhar os repertórios de como lidar. Como o quê? Aprender a compartilhar, né? Então, quanto mais a criança convive, se ela nunca conviveu com nenhuma criança e ela começa a aprender a compartilhar, então vai ser um processo. A gente tem que entender que é um processo, não é na primeira vez que ela vai saber compartilhar. Então, a gente tem que respeitar as idades também, né? Cada criança vai ter uma maturação para isso. Então, a gente primeiro precisa entender a origem disso. Isso é só porque ele é muito pequenininho e nunca conviveu? Talvez seja por isso. Ou tem algo mais grave, isso está recorrente, isso está fazendo isso com que a criança realmente agrida, ela está acontecendo isso em casa. Então, a gente primeiro tem que saber os fatores e entender que isso é um processo de aprender a lidar com o outro. Entendi. Tem um vídeo que eu queria comentar com vocês, que ficou bem famoso, repercutiu bastante nas redes sociais, que foi de, acho que um garoto de aproximadamente 6 anos. Põe o vídeo pra gente acompanhar, por favor, junto com as doutoras. Eles estavam jogando futebol e aí a criança, olha só, eles estavam brincando e aí teve uma criança que se machucou, assim, acho que ela pisou na bola e acabou se machucando, né? Tá aí as imagens. E aconteceu que os pais foram tomar partido, né? Aí nesse momento as crianças estão ajudando e aí o pai da criança, né, que caiu, supondo que teve uma outra criança que tenha sido o agressor, mas nem foi, a gente viu nas imagens que a criança caiu normalmente, ele segurou a criança, olha só, ele está segurando a criança para que o filho dele pudesse bater nele, vocês viram isso, que loucura? Então, ele segurou a criança de aproximadamente 6 anos, que nem tinha culpa. Nas imagens, depois, a gente viu que um outro adulto que presenciou foi lá e partiu em defesa. Mas isso é um exemplo de que, às vezes, os pais não estão preparados, né? Isso começa em casa mesmo. A troca, o partilhar, começa em casa, no lar. Os pais têm que fazer essa transição, né? Para chegar na escola, isso acontecer naturalmente. Se a criança pedir emprestado um brinquedo, no brincar, dividir comida durante a alimentação. Então, isso começa principalmente em casa, no lar, em outros momentos com a família, com os primos, com os avós. Partilhar, compartilhar, dividir, começa no ambiente familiar. Para quando chegar na escola, isso se tornar um hábito. Ok, a escola é algo muito novo no momento, são muitas crianças, mas com o ensino dos pais, com o apoio dos pais, essas situações não vão acontecer, né? A gente entende que a criança tem comportamentos impulsivos por conta de ainda não ter esse preparo emocional.
Mas com a condução desse comportamento, vai haver uma evolução progressiva da parte emocional da criança. Então, os pais, eles são dos principais fatores que vão ajudar nesse desenvolvimento. Nesse caso aí, a gente viu que faltou o preparo emocional mesmo dos pais. Imagina, segurar uma criança de 6 anos, né? Nem vem ao caso. Se ela tivesse tido culpa, também não justificaria. Uma das coisas que eu sempre aconselho aos pais é, ok, aconteceu esse embate, que os próprios pais conversem próximo às crianças e façam que elas conversem sobre a situação. Isso faz com que a criança se torne independente e tome decisões nesses momentos, porque nem todo momento o pai vai estar na escola. Né? Então, vai haver essa discussão, mas a criança vai conseguir entender, é sua vez, da próxima vez pode ser a minha, eu posso emprestar para você agora, depois você empresta para outro amiguinho. Então, os pais podem conduzir a parte emocional e comportamental da melhor forma possível, sendo brandos. Né? Nesse contexto do pai, ele não foi um pingo brando, ele foi extremamente impulsivo em estar modelando o comportamento do filho a essa impulsividade também. Sendo que era uma brincadeira. Mas como lidar, por exemplo? Nesse caso, a gente viu o que aconteceu, mas assim, os filhos, eu cheguei, fui buscar meu filho na escola e eu vi que ele estava sendo agredido por um colega. E aí? Olha, a gente também fala muito do agressor e esquece do agredido, né? Sim, o agredido. De como que às vezes eles não... Eu acho que eu não tenho o menor preparo emocional para chegar e ver meu filho sendo agredido. Né? Primeiro, assim, a gente chega muito no calor da emoção, a gente tem que saber o que aconteceu. E jamais a gente vai fazer isso, de descontar numa criança, mesmo que ele tenha tido culpa, descontar numa criança uma violência. Jamais. Né? Ali foi a ferramenta que aquela criança tinha. A gente não sabe qual é a origem desse comportamento. Pode ser que crianças que sejam agressoras, isso... Eu não gosto nem de falar agressor, mas tem um comportamento agressor, tem um histórico em casa mesmo de abuso, né, de violência mesmo. Mas e aí? Mas meu filho está sendo agredido, o que eu faço? A criança está sendo agredida. Primeiro, né, você pode tirar aquela situação, né, parar aquela situação. Você tem que parar aquela situação, você não pode. Né? Filho, como é que você está se sentindo? Se ele estiver chorando, acolhe o choro dele. Tudo bem, porque tem pai que briga porque o filho está chorando. Não chora. Seja forte, eu via né? muito isso. Olha, se você apanhar na escola, quando você chegar em casa, você apanha também. Gente, isso é nos nossos, né? Isso. E assim, a criança às vezes não tem repertório. Tem crianças que são mais brandas mesmo. Ela não tem repertório, como ela falou, até de brigar. Então ela fica tão nervosa que ela chora. Adulto chora quando alguém briga, se você não tem o repertório. Então o que você vai falar? Filho, como é que você está sentindo? Eu tô vendo que você está triste. Por quê? Ele me bateu, alguma coisa aconteceu. Certo. Como é que você pode resolver isso? Eu gosto de dizer para minha filha, ela diz assim, não, você não pode me bater. Então, aprende repertórios dele se defender sem violência. Você não pode me bater. Você quer dizer alguma coisa para ele? Sei que você está chateado, mas você quer dizer alguma coisa lá com ele? Eu quero dizer que eu não gosto que ele me trate assim. Isso é bom? Vai lá e diz que você não gosta de ser tratado assim. Ok a criança dizer que não gosta de alguma coisa. E na escola nós vamos ter os adultos, né? Professores, auxiliares, coordenadores. E também levar a criança a se reportar ao adulto mais próximo. Muitas vezes está acontecendo essas situações socorro, né? De um agressor e um que está sendo agredido, né? Está tendo um comportamento, como ela falou. Mas ela se redirecionar ao adulto, porque muitas vezes a outra criança não tem esse repertório da fala de o porquê está sentindo aquilo, porque o bateu. Né? Então, um adulto pode mediar também da melhor forma possível na escola. No caso, professores, psicopedagogos, coordenadores. Toda a escola tem uma equipe funcional para isso. E tem a prevenção, né? A escola ela tem um trabalho muito preventivo em casa também. Então, brincadeiras cooperativas ajudam nesse repertório, as crianças a resolverem problemas, porque isso é resolução de problemas. Eu tenho um conflito ali. Tem duas pessoas querendo a mesma coisa ou uma que brigou com a outra. Então, tanto brincadeiras cooperativas, a gente tem chamado mesinha de sentimentos, colocar vários repertórios de como você se sente e como você resolveria aquele problema. Né? Então, e definir o sentimento um do outro. Você pode trabalhar essa questão, como o outro está se sentindo, ou seja, a empatia mesmo, trabalhar, se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente pode magoar sim uma outra pessoa sem querer.
né? A gente pode falar alguma coisa impulsivamente que magoou outra pessoa. Como é que a gente resolve, então, esse problema? Como é que a gente soluciona um erro? Isso, doutora, pode ajudar com que ele seja um adulto... que saibam resolver problemas de uma forma adequada, né? Porque a gente vê a nossa sociedade um tanto quanto doente, agressiva, violenta. Fazendo exatamente isso que o vídeo mostrou, que né? o pai fez, né? Exatamente, resolvendo através da briga, da agressão, com a força física. Então, a gente precisa urgentemente trabalhar a parte emocional nas escolas, sim. A educação emocional é muito importante, a inteligência emocional é muito importante. Saber lidar, porque sentimento todos nós temos raiva, temos tristeza, como eu falei antes. Mas saber lidar com eles é educação emocional, é inteligência. Então, se eu estou com muita raiva que meu coleguinha destruiu a minha torre, que estava linda, eu tinha construído com tanto zelo, ele foi lá e chutou minha torre e ficou rindo depois. Como é que eu lido com esse problema? Então, isso dá para ser trabalhado na escola, sim, tanto com repertórios adequados para cada idade. Reuniões escolares também existem, né? Tem essa possibilidade de você trabalhar. Como é que eu resolvo problemas mais graves, né? Então, a gente pode trabalhar em reunião. Então, quando as crianças tomam partido, ou seja, elas resolvem os seus problemas, tende muito mais a seguir isso depois. Mais do que se o adulto resolve por ela completamente, entende? Fantástico, fantástico. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre isso, sobre quando seu filho não quer emprestar de forma nenhuma os seus brinquedos. Eu volto já já.